Hoje vamos falar sobre reprodução humana. Gente, o sistema reprodutor masculino é o tema da nossa aula de hoje. O sistema reprodutor masculino é formado por órgãos que constituem o aparelho genital masculino e feminino, né? O aparelho genital masculino ele é constituído por dois testículos, uma bolsa escrotal, o epidídimo, o canal deferente, pênis e glândulas anexas, que são a próstata, a vesícula seminal, as glândulas bulboretais. Os testículos são as glândulas sexuais masculinas, tá? Também denominadas de gônadas, estão localizados no interior da bolsa escrotal. Os testículos eles apresentam duas funções básicas. Quais são as funções dos testículos? Primeiro, a produção do hormônio testosterona, que é responsável pelas características masculinas e que ocorre nas células de leite, e a produção dos espermatozoides, que é um processo chamado de espermatogênese que ocorre no interior dos tubos que se enovelam no testículo, chamados de túbulos seminíferos. Gente, os espermatozoides, eles saem desses túbulos e são transportados para os vasos deferentes e a seguir para o epidídimo, onde adquirem mobilidade. Bom, cada epidídimo conecta-se com a vesícula seminal pelo canal deferente, formando o duto ejaculatório, que atinge a uretra, por onde saem os espermatozoides que são liberados juntamente com as secreções produzidas pelas glândulas anexas, formando o que a gente conhece com o nome de sêmen ou esperma. Pessoal, durante o ato sexual, os músculos do epidídimo, canal deferente, uretra e glândulas anexas se contraem, liberando o sêmen para o exterior, processo denominado ejaculação. A uretra, ela passa por dentro do pênis. O pênis ele é formado por tecidos vascularizados, os corpos cavernosos, esponjosos, o bulbo, o prepúcio e a glândula. Tais tecidos são responsáveis pela ereção do pênis, pois em resposta a um estímulo nervoso parasimpático, as artérias do pênis se dilatam, provocando um acúmulo de sangue nos corpos cavernosos e corpos esponjosos, impedindo o retorno do sangue e, consequentemente, o enrijecimento do pênis. O homem, assim como a mulher, também tem uma fase de declínio da atividade sexual. É a andropausa. Ou seja, a andropausa é a queda acentuada do hormônio masculino pelos testículos. A testosterona sérica apresenta um declínio gradual e progressivo com o envelhecimento do homem. As dosagens anuais da testosterona, o hormônio masculino, que começa a declinar a partir dos 45 e 50 anos, são de muita relevância. A diminuição dos hormônios no processo de envelhecimento do homem, sobretudo da testosterona, que é o principal hormônio do sexo masculino, ainda é pouco abordado entre o público em questão. O que é a andropausa? É a pausa sexual masculina. Isso é muito complicado, não é? Primeiramente porque os homens não admitem que estão na andropausa. O homem ele vai na andropausa, vai caindo os hormônios gradativamente. Então o primeiro sinal, o homem fica irritadíssimo, ele fica ranzinza, ele fica barrigudo, ele pode ter ou não uma queda de cabelo. A pressão começa a subir, aí já começou a complicar. A pressão começa a subir. Se o testículo não está conseguindo formar testosterona, o fígado está fabricando colesterol e não está resolvendo. Aí o médico faz o exame, o colesterol está alto. O colesterol pode te matar, pode dar problema cardiovascular. Veja, se você vai ao médico e faz o exame de testosterona, todos têm testosterona normal. Por quê? Não sei por quê. Nos laboratórios brasileiros, testosterona é normal de 240 a 1.200. Apenas abaixo de 240 é que a pessoa vai ter assim uma negação total para uma ereção. Mas nessa outra faixa, acima de 300, 400, qualquer viável resolve a questão que o homem acha importante, que é a parte sexual. E ele acha que está tudo bem. Mas o organismo dele já está sofrendo. Quer dizer, essa faixa de 240 a 1.200, digamos assim, que de 700 a 1.200 é para o pessoal abaixo de 30 anos de idade. Mas nós, coroas, devemos manter a nossa testosterona entre 500 e 700,
Por quê? Se abaixa de 500, quem que começa a sofrer? Não é a ereção, é o sistema cardiovascular. A pressão começa a subir, o colesterol começa a subir e o diabetes começa a chegar e a vida começa a complicar. E se você é homem, preste bastante atenção nisso. Se você é mulher, mulheres, cuidem dos seus maridos, porque quando complica, vocês é que vão ter que correr atrás. Sim. Você conhecia, já ouviu falar sobre a andropausa? Quais são os sintomas da andropausa? Bom, entre eles podemos citar a deficiência de testosterona, que vai apresentar variados sintomas e pode estar relacionado com várias outras doenças. A queda hormonal pode ser caracterizada pelos seguintes sintomas: alterações de humor, cansaço, sensação de perda de energia, diminuição da libido e disfunção erétil, perda de massa óssea e massa muscular. Há ainda o aumento dos riscos de alguns problemas de saúde, tais como doença cardiovascular, diabetes, obesidade, hipertensão, aumento do colesterol. Gente, vocês, a deficiência de testosterona tem influência relevante na piora dos níveis de glicose e lipídios no sangue. Então, como as causas da andropausa estão relacionadas com a redução da produção de testosterona e os níveis desse hormônio no sangue, há, por conseguinte, diminuição na produção de espermatozoides. Qual é o tratamento da andropausa? Gente, basicamente a reposição hormonal, que é uma opção, mas ela não deve ser vista como o resgate da juventude para o paciente masculino. Pelo contrário, entre os medicamentos para a reposição de testosterona está o Durateston, tá? Então é isso.